Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Hoje nós estamos começando mais um episódio do podcast do Rafa. E eu quero começar o programa de hoje agradecendo muito você que nos assiste pelo YouTube, porque nós já atingimos a marca de 1.000 inscritos no YouTube. Gente, eu estou muito feliz. Embora alguns pensem que é um número pequeno, para mim é uma grande vitória, porque são 1.000 pessoas que estão sendo alcançadas todas as semanas com temas bíblicos e sendo muito abençoadas. Então, eu agradeço muito você que nos assiste e que compartilha os nossos vídeos no YouTube, tá bom? E você também que nos ouve aí pelo Amazon Music, pelo Spotify, muito obrigado, tá bom? Pelo carinho da sua audiência também. E vamos continuar avançando para que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje, pessoal, nós iremos falar sobre dons. Quais são os dons da igreja? Quais são as funções dos dons na Igreja de Cristo? Tudo isso nós vamos conversar hoje, tá bom? E eu quero apresentar para vocês ele, que é pregador, pastor e professor de teologia também. Tem feito um trabalho muito abençoado aqui em nossa cidade, e eu fiz o convite e ele aceitou e está conosco aqui no nosso podcast. Eu quero apresentar para vocês o pastor Jorge Alves. A paz do Senhor, meu pastor. Paz, meu amado, tudo bom? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom, obrigado, meu pastor, pela sua presença, pelo Senhor alegria. Estar conosco aqui no nosso podcast. Obrigado mesmo, pastor. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. A honra é toda minha, eu agradeço pelo convite, agradeço a cada um de vocês que acompanham o podcast no YouTube, no Amazon Music, no Spotify. Também tenho acompanhado, às vezes, quando tem um tempinho ali, assisto, né? Assisto os cortes também no Facebook, né? Que eu estou sempre ali nessa rede social trabalhando, né? Sempre fazendo alguma coisa também, divulgando, ensinando. Então é um motivo de muita satisfação poder estar aqui com todos vocês. Que legal, pastor. E eu quero já começar, pessoal, agradecendo muito aos nossos parceiros, tá? Os irmãos que têm nos abençoado e nos ajudado aqui no podcast do Rafa. A Clínica de Estética Cíntia Lantes. Tudo que você precisa para limpeza de pele, microagulhamento e muitos outros serviços de estética, você pode contar com a Clínica Cíntia Lantes, que fica aqui no centro de Francisco Morato. Você pode marcar uma avaliação e a primeira avaliação será gratuita para você conhecer o espaço aqui em Francisco Morato. Procure a Cíntia Lantes nas redes sociais para que você entre em contato, tá bom? E também eu quero agradecer também aos nossos amigos da Ótica Messias. A Ótica Messias tem feito um trabalho muito bom aqui em nossa cidade, toda a nossa região, tem feito avaliação gratuita também para os nossos irmãos que estão precisando, não é, ter uma avaliação na visão, e eles têm feito um trabalho muito bom aqui em nossa cidade. E você que deseja conhecer mais sobre a Ótica Messias, entre em contato pelo telefone, anote aí, 11 97487 7312. E você pode pedir uma avaliação gratuita. E um detalhe muito interessante é que as avaliações também são em domicílio.
Se você não pode ir até a ótica vai até você. Então, entre em contato para ter mais informações com a Ótica Messias, tá bom? Pastor Jorge, hoje nós vamos falar sobre dons, não é? Dons ministeriais, dons que Deus entrega para a sua igreja. Mas eu quero começar a nossa conversa conhecendo mais sobre o Senhor, né? Falando um pouquinho do seu ministério, da sua vida com Deus. E eu quero começar aí pedindo, né, que o Senhor mande o seu alô, mande o seu abraço para os nossos amigos que estão nos assistindo, a sua família, os irmãos da sua igreja, todos os amigos que estão aí presentes. Fique à vontade, mande aí o seu alô, dê as suas considerações iniciais. Amém. Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jorge Alves. Eu sou pastor aqui em uma comunidade, uma pequena igreja aqui em nossa cidade, em Francisco Morato. É a comunidade Cristão Novo Caminho. Eu vim para cá com a minha família no ano de 2006. E nós viemos exatamente como missionários para fazer um trabalho de plantação de igreja. Nós fomos enviados por uma igreja em São Paulo, a qual nós pertencíamos, e nós começamos um trabalho de plantação, do zero. Evangelizar pessoas, visitar pessoas, alcançar pessoas, levá-los a Cristo, batizá-los, discipulá-los para formar uma igreja. No meio do caminho, a nossa igreja sede, ela não pôde continuar financiando o nosso trabalho, o nosso ministério, não teve condições, e aí nós tivemos que dar continuidade sozinhos. Entendi. E aí nós desenvolvemos trabalhos em parcerias com outros pastores, com outras igrejas aqui na cidade. Então já estamos aqui há quase 18 anos na cidade de Francisco Morato. Eu sou pastor há 2 décadas, há 20 anos, fui ordenado muito cedo, né? Foi uma experiência bem marcante, por sinal. Que legal. E a minha área de atuação é o ministério pastoral, embora eu seja um missionário também, desenvolvo trabalhos como missionário, trabalho como teólogo, né, na produção literária, acadêmica, a minha área é a pesquisa bíblica mesmo. Sim. Faz 2 décadas também, praticamente desde a minha ordenação pastoral, a pesquisa bíblica é uma área que eu tenho buscado trabalhar muito, né? Conhecer muito, estudar muito. Que legal. Mas assim, a minha paixão é ajudar pessoas. A minha paixão, meu coração arde por caminhar com pessoas. Se eu puder tornar a vida do outro melhor, isso é compensador. Que legal, entendeu? pastor. Qualquer coisa que possa tornar a vida do outro melhor, para mim, é extremamente gratificante. Que legal, pastor. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, né? Nas redes sociais. E também a comunidade cristã Novo Caminho, a minha família, a todos, né? Os meus amigos, que eu sei que vão estar acompanhando depois. Eles já até me falaram, então um abraço a todos. E, mais uma vez, agradeço de coração por poder estar aqui com você. O presente é todo meu pastor. Pastor, como que foi o início do seu ministério, né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque cada chamada é diferente, né? Às vezes Deus chama a pessoa de uma forma diferente da outra, né? Sim. Então conta aí para nós como que foi os primeiros passos do seu ministério e como você teve a certeza que Deus estava te chamando para a obra. Bom, eu me converti entre 17 e 18 anos de idade e até então eu tinha uma vida assim maluca, tanto que eu vim a Cristo exatamente no dia que eu tinha resolvido tirar a minha vida, tinha tentado já por algumas vezes me suicidar. Vivi uma dimensão de dor, de vazio muito grande, né? Eu tive uma adolescência, assim, eu posso dizer que dos meus 14, 13 até os 17, 18, eu vivi tudo que muitos adultos não viveram, não experimentaram e não passaram. Entendi. Então, quando eu cheguei nessa idade, eu já estava cansado da vida, eu já estava totalmente sem perspectiva, sem esperança. Já havia
participado de inúmeras religiões. Eu nasci dentro da religião afro, né? Eu comecei a andar dentro de um terreiro de Umbanda. Minha família veio dessa... a minha família, por sinal, ela era uma mistura. Para você ter ideia, minha mãe ela frequentava um terreiro de Umbanda no sábado à noite. No domingo ela ia numa igreja católica e às vezes ela ia numa sinagoga judaica. Meu Deus. Então eu nasci numa miscelânea de religiões. Fui adepto de muitas no decorrer da adolescência. Quando eu vim a Cristo, eu já estava tomado pelo ateísmo, né? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive essa vertente, né, para o estudo. E assim, sabe aquele momento que você está ali, termina o ensino médio, indo para a faculdade, e a ciência, a razão, ela se sobrepõe a qualquer crença religiosa, né? Então eu estava mergulhado no ateísmo, mergulhado em drogas, mergulhado em um profundo desespero, e aí eu tive um encontro com Cristo. Que bênção. E esse encontro, ele foi transformador. E assim, foi algo tão impactante, tão transformador, tão visceral, que no dia que eu vim a Cristo, a partir de então, foi como se uma página mudasse assim em 24 horas, sabe? Teve um dia que eu quis acabar com tudo e aquele dia terminou com eu rendido, de joelhos numa igreja, Glória, com o pastor orando Deus. por mim, eu caindo ali por ação de espíritos maus, sendo liberto, e aceitando a Jesus. E a partir dali, eu posso dizer que um mês depois eu estava nas ruas evangelizando pessoas. Glória a Deus. Um mês depois, o encontro com Jesus, ele foi uma experiência tão avassaladora. Eu me identifico muito com o encontro que o apóstolo Paulo teve, porque daquele encontro a realidade da vida dele mudou, a sua cosmovisão mudou, a minha também mudou radicalmente. Eu me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus, e aquilo que Deus tinha feito em mim, aquilo que ele havia produzido na minha vida, eu tinha que compartilhar com outras pessoas. Eu não podia guardar aquilo para mim. Eu estava num estado de tanta felicidade, de tanta alegria, de tanta celebração, que eu queria que as outras pessoas a todo custo vivessem aquela experiência. Meu Deus, que forte. E eu lembro que um mês depois, basicamente um mês, porque eu aceitei Jesus, e aí minha mãe ela já servia ao Senhor, ela estava orando, intercedendo por mim, e eu comecei a orar com ela todos os dias. Eu lembro que nos primeiros meses eu orava desesperadamente, eu orava de manhã, de tarde, de noite, eu me lançava em jejuns longos, jejuns assim intensos, absolutos, né? Jejum total, não comia, não bebia nada. E eu lembro que depois de um mês, eu numa manhã de oração, eu ouvi uma voz falando comigo, e eu não tinha tido ainda essa experiência, eu não sabia como era isso, mas aquela voz era uma voz que ela soava dentro de mim com muita força, com muita intensidade. E aquela voz me dizia que eu deveria compartilhar a mensagem com outras pessoas. Glória a Deus. E aí o que eu fiz? Eu fui logo para a favela que eu vivia ali, né? Eu morei ali na região da Santa Cecília, eu vivia ali. Sim. Então, que é a região que hoje é muito conhecida, sempre foi da década de 90 para lá. Infelizmente foi a região marcada pela Cracolândia até hoje, né? Verdade, verdade. E eu cresci naquele contexto, né? Eu cresci, mesmo sendo de uma ótima família, meus pais sempre me deram de tudo, sempre dentro das possibilidades dele, eu sempre tive uma ótima vida, mas infelizmente vivi atolado naquele meio, entendeu? Entendi. E aí eu comecei a evangelizar aquele contexto, ia nas favelas, nos lugares, os amigos que eu conhecia do passado, né, as pessoas que eu convivia, e ia anunciando a Jesus, e era uma briga, todo mundo achava que eu tinha ficado doido do dia para a noite, foi uma coisa assim. De repente, né? De repente, fui escarnecido, aquela coisa que o novo convertido passa, né? Sim, é verdade. Que ele aceita Jesus, ele tem aquele ímpeto de querer transmitir a mensagem, todo mundo acha que ele ficou E o senhor doido. tinha quantos anos? 18. 18 anos. 17 para 18, isso. Que bênção. E aí, eu posso te dizer que daquele momento em diante, eu não parei mais de anunciar o evangelho. Glória a Deus. Foi algo assim, isso eu me converti, eu lembro que foi no mês de março. No mês de junho, eu me batizei. Aham.
Eu lembro porque era um dos dias mais frios. E eu me batizei num rio, assim, então tava muito gelado na Zona Sul. Meu Deus. Foi um sofrimento, mas foi uma grande bênção. E a partir dali, na igreja local onde eu estava, eu era muito jovem, mas já fui levantado como obreiro. Que bênção. Eu comecei a ajudar a igreja local, comecei a... Além de evangelizar na rua, porque eu sempre amei evangelizar, sempre amei anunciar o evangelho. Eu acho que no meu coração o que mais pesa é anunciar o evangelho ao máximo de pessoas possíveis enquanto eu viver. Esse é o lema que move a minha vida, é a mola que move a minha vida. É o chamado. Sim. Chamado, vem de chama, né, pastor? Isso. A chama que está dentro de nós. Sim. E com o tempo, ajudando mais dentro da igreja, né, ficando um pouco mais ali preso, né, às funções, muito novo eu percebi que eu tinha a habilidade de me comunicar com as pessoas e elas me ouvirem, de apaziguar situações de conflitos, entendeu? E fui percebendo muito cedo que eu tinha que Deus já havia me capacitado a caminhar com pessoas, né? Sim. Porque eu vejo o pastorado, mais do que qualquer coisa, como uma capacidade, como um dom. O pastor é um dom que Deus dá à igreja, é um dom que Deus dá ao corpo de Cristo, que nos capacita a caminhar com pessoas por um longo período, a conviver, a cuidar, a amar pessoas, né? Então essas coisas aconteceram muito rápido. Então, quando eu tinha 21 para 22 anos, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Que bênção. E aí, em diante... Desde então não parou mais. Não. Eu posso dizer que do primeiro mês, 30, 40 dias após a minha conversão, até o dia de hoje, eu não parei mais. Glória a Deus. O senhor já teve alguma crise ministerial, pastor? Rafa, desde quando começou. Pode? Podcast do Rafa. Fica à vontade. Rafa, eu acredito que, principalmente depois da vocação pastoral, da ordenação ao ministério pastoral, eu posso dizer que tive um dia eu queria jogar tudo pro alto, um dia eu amava tudo, 2 dias eu queria desistir, 3 dias eu queria... Então, as crises, elas acontecem, elas Sim. fazem parte. Sim. Fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada enquanto seres humanos e fazem parte da vocação. Eu acho que quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para o chamado dos profetas, quando a gente vê a vida dos discípulos de Jesus, a vida do próprio Jesus, eu acredito que a palavra-chave que caracteriza ministério é sofrimento. Olha só. Quem aceita o ministério, quem aceita a vocação, quem aceita o chamado, precisa aceitar o sofrimento. Olha só. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, numa oração, ele fala que nós somos participantes tanto da glória da ressurreição, como nós temos comunhão com o sofrimento de Cristo. Meu Deus. Então, Jesus, ele habita em nós pelo seu Espírito, e nós temos essa identificação com Cristo, tanto de experimentarmos a glória do mundo vindouro, a glória de uma realidade que haverá de se concretizar sobre nós, mas nós, no dia a dia, também experimentamos a cruz de Cristo, o sofrimento. Meu Deus, é forte. Então, precisamos entender isso, que o sofrimento ele está para a vida como a noite para o dia. Sim. Entendeu? Faz parte, é um ciclo, faz parte, é inevitável. A questão é como nós vamos reagir a isso, como nós vamos lidar com isso. Verdade, entendeu? verdade. É bom o senhor tocar nesse assunto, pastor, porque quando nós recebemos uma promessa de Deus, não é gostoso demais, é muito bom. Mas até chegar à promessa, existe o caminho do sofrimento, não é? Exatamente. Que aí nós não pensamos nele. E quando vem, muitos desistem, não é? Sim. Infelizmente, né, nós estamos numa geração onde o evangelho ele tem sido diluído. Sim. Eu não sou contra abordar um determinado aspecto. Por exemplo, hoje se fala muito da teologia coach. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que as Escrituras ela é repleta de ideias motivacionais. Sim. Existem. Então ali, você lê o provérbio diz, se você te mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena, assim como um homem se enxerga na sua alma, ele o é. Ou seja, existe
toda uma literatura, vamos dizer assim, motivacional, já 3.000 anos atrás no texto da Bíblia. Sim. Só que se nós olharmos somente para esse aspecto do texto, a gente começa a ser unilateral. A gente começa a achar, então, que toda a consciência cristã, todo o entendimento e tudo o que é a vida cristã se resume nisso. Então, quando nós tornamos unilateral qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer doutrina, nós começamos a pender para algumas discrepâncias, nós começamos a gerar exageros, e nós começamos a perder a visão do todo das Escrituras, a gente perde a visão do macro. Então, e isso faz com que acabe a essência do Evangelho meio que sendo diluída, né? Porque assim, verdade. Quando você olha para Jesus, você vê que Jesus ele é o ser humano perfeito, ele é o protótipo, ele é o ideal de um ser humano perfeito. Ele é o resgate da nossa humanidade. Porém, dentro do resgate da nossa humanidade, dentro de uma humanidade perfeita, dentro de uma humanidade ideal, o sofrimento faz parte. Ele não está isento. Por quê? Porque o sofrimento ele tem uma perspectiva positiva. Tudo que te traz incômodo te tira da passividade. Tudo que te traz dor faz você reagir de alguma forma. Se nós... o pastor Ed Renekiewicz, eu lembro de um artigo que ele escrevia na revista Eclésia, há muito tempo atrás, ele disse uma vez, o ser humano ele nasce com uma tendência parasita, né? Um parasita é um ser que se alimenta de outro. Então nós passamos 9 meses no ventre materno se alimentando da nossa mãe, né? Então nós não lutávamos pelo alimento, nós não trabalhávamos. Por isso, quando nascemos, rompemos, né, esse ciclo chorando, desesperados, porque agora a vida ela começa a ser marcada por lutas, por batalhas. É verdade. Então nós não podemos eximir isso da realidade humana. Então quando eu olho para qualquer mensagem, não para a mensagem em si, mas quando um grupo começa a ter apenas uma inclinação para uma direção só, pensando sempre em sucesso, em realização, e esquecendo as outras partes, eu acho isso perigoso. Sim. Muito perigoso. Porque como é que essa pessoa vai lidar com os reveses da vida? Pois é. Entendeu? E sendo que na vida, você pegar 365 dias de um ano, você tem muito mais dias de lutas do que de vitórias, do que de alegrias. Tem dia que você está ali, semanas que você está ali tenso, você está ali orando a Deus, você está ali buscando ao Senhor para resistir, para vencer, para ter sabedoria para lidar com algumas situações. Quer dizer, a maior parte da nossa vida está se dando num conflito, numa guerra. Verdade. E é isso que o Novo Testamento nos mostra sobre a nossa caminhada cristã. Tanto que uma das metáforas é nos chamar de soldados. Exatamente isso. Pois é, meu pastor. Vamos começar agora falando sobre o nosso tema, né, dons ministeriais. E eu quero começar perguntando para o Senhor nos explicar, não é? Para que servem os dons dentro da igreja? Por que Deus entrega os dons para a sua igreja? Muito bem. A gente pode pensar nisso a partir do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz no verso 7 e 8 que Cristo subiu, levou cativo o cativeiro, ou seja, ele arrancou de nós as nossas prisões, e aí o texto diz que ele concedeu dons aos homens. E aí quando chega no verso 11, você tem uma das listas, pelo menos estando listados, nós temos 3 listas. Sim. Nós temos uma lista de dons em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 até o verso 12. Nós temos uma segunda lista de dons na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 3 a 8. E nós temos uma terceira lista de dons em Efésios capítulo 4, verso 11. Só que lá no capítulo 4, verso 11, depois verso 12, 13 em diante, Paulo fala que Jesus concede dons à igreja para que as pessoas possam ser edificadas. Sim. Para que as pessoas possam crescer, para que possa haver uma ajuda mútua, para que um possa consolar o outro, para que um possa fortalecer o outro. Ou seja,
eu recebo um dom, você recebe um outro dom, e você vai ter uma necessidade que o dom que Deus me concedeu vai te ajudar, vai te socorrer, vai te edificar, vai produzir algo bom na sua vida. E provavelmente, com certeza, você tem um dom que vai me ajudar em algum aspecto da minha vida. Então, a proposta, qual é a proposta de Deus na igreja? Qual é a proposta de Deus em nos salvar? A gente olhou por muitos séculos, né? Principalmente após a Reforma Protestante, que Deus ele nos salvou para que nós não fôssemos condenados ao inferno e fôssemos para o céu. Ok, mas não é só isso. Na verdade, o propósito primordial de Deus em nos resgatar, em nos salvar, é fazer de nós semelhantes ao seu Filho. Amém. Toda obra de Deus em nós é nos tornar semelhantes a Jesus. E nessa caminhada, nesse processo de amadurecimento, como eu disse no início, Jesus é o modelo ideal, Sim. é o homem ideal, é a maquete ideal. Então Deus está trabalhando para formar a imagem do seu Filho em nós. Sim. Então ele fez de nós o quê? O seu povo, um povo que vai expressar o seu Filho, que vai ser a imagem do seu Filho, que vai representar o seu Filho neste mundo. E para que isso aconteça, para que nós possamos crescer bem ajustados, ele nos concedeu habilidades para que nós possamos moldar uns aos outros. E para que também por meio dessas habilidades possamos dar testemunho do Evangelho e anunciar o reino de Deus a esse mundo, aos povos, às nações. Tudo isso através dos dons. Exatamente. Né? E, pastor, por que o senhor acha que Deus entrega um dom para uma pessoa e para outras pessoas Deus entrega mais dons? Por que o senhor acha que Deus faz isso? Olha, embora em 1 Coríntios, né, aí já estamos lá por volta do capítulo 14, que certo. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, e ele exorta, né, ele aconselha as pessoas a buscarem. Porém, o que você percebe? Pelo menos, eu posso te dar um olhar também de campo, um olhar mais empírico, né? Um olhar mais da vivência. Eu vejo que algumas pessoas, elas estão muito mais, não vou dizer comprometidas, mas elas têm muito maiores demandas. Entendi. E essas demandas exigem que elas tenham mais ferramentas, entendeu? Então, por exemplo, hoje, quando eu olho para a minha vida, eu tenho que pastorear, Deus me concedeu essa habilidade de cuidar de pessoas, de ouvir, de aconselhar pessoas, mas Ele também me concedeu a habilidade de ensinar, entendeu? De tornar, de explicar as Escrituras para as pessoas, ou seja, eu sou um pastor, tenho um dom de pastor, mas também um de mestre. Ao mesmo tempo, eu também sou um plantador. Eu trabalho começando um trabalho do zero, né? Não abro igrejas, eu planto. Então, também sou um evangelista. Olha só. Entendeu? Então, as demandas, não porque alguém seja melhor ou mais inteligente, até porque Deus não olha para isso, mas as demandas, né? Quando você olha para o ministério do apóstolo Paulo, você percebe o quê? As demandas que ele tinha, entendeu? Paulo, ele foi exclusivamente escolhido por Deus para uma missão específica, que era anunciar o evangelho aos gentios. Então, Deus precisava de um homem que tivesse uma visão de mundo mais aberta, que dialogasse com o judaísmo, mas que dialogasse com a cultura grega, que fosse capaz de entender as escrituras hebraicas, mas fosse capaz de dialogar com um raciocínio filosófico. Que legal. Entendeu? Então, a missão que nós temos, eu posso dizer que a nossa missão, ou o nosso propósito pelo qual nós estamos nesse mundo, porque nós não estamos aqui por acaso. E eu quero ressaltar muito isso para você que está aqui nos ouvindo, nesta gravação, nesse podcast. Quero deixar claro para você uma coisa. Independente de como você nasceu, independente de como você veio a esse mundo,
Talvez você possa ter vindo de uma gravidez supostamente indesejada. Talvez você possa ter passado uma infância onde as pessoas te disseram que você não era querido, você não era desejado, você veio por acaso. Você pode ter crescido e ter gerado inúmeros traumas na sua vida que com certeza te marcaram profundamente, mas eu quero te dizer uma verdade da palavra de Deus, que você não está aqui ao acaso, você não está aqui por acaso, você está aqui pela vontade de Deus. Foi Ele que quis que você estivesse nesse mundo, foi Ele que gerou, que criou a sua alma, e Ele te colocou neste mundo com um propósito, com uma missão. E você vai descobrir uma coisa no decorrer da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, que a sua vida ela vai ganhando sentido e vai ganhando significado à medida que você descobre o propósito, à medida que você descobre a sua missão. E para cumprir essa missão, Deus nos concede dons. Glória a Deus, que coisa boa. Pastor, e como que a pessoa ela reconhece o seu dom? Né? Porque às vezes Deus entrega o dom para uma pessoa e a pessoa não percebe, a pessoa não sabe, né? Como que a pessoa pode reconhecer e ter a certeza que é um dom que Deus entregou para ela? Bom, hoje a gente já fala muito sobre mentorear pessoas para que elas descubram seus dons, né? Processo de aprendizado, como o que eu te falei do trabalho que eu realizo. Mas existe uma característica que eu acho que ela é mais do que 50%. Eu acho que chega a ser 70% de convicção. É o que seu coração arde para fazer. O que seu coração anseia. Porque assim, aquilo que você deseja ardentemente fazer no reino de Deus, na obra de Deus, muito provavelmente mesmo, está relacionado com os dons que você recebeu. Por exemplo, eu sempre tive amor por comunicar o evangelho. Sim. Entendeu? Mas eu tenho amigos que eles têm um amor assim muito grande em socorrer pessoas em necessidades, assim, que ele não pode ver a dor de outra pessoa que se torna a dor dele. Eu tenho gente que não consegue, se ele vê uma pessoa passando por um tipo de necessidade, ele não dorme de noite. Meu Deus. Não dorme preocupado com aquilo. Isso é um dom. Isso. E ele procura de alguma forma solucionar aquilo. Olha só. Entendeu? E aí você tem na carta de Romanos 12, acho que lá por volta do verso 8, um dom chamado de misericórdia. Sim. E a misericórdia é exatamente essa capacidade de sentir empatia pela dor e pelo sofrimento do outro, que te move a agir para sanar aquela situação. Que legal. Entendeu? Então, o que o seu coração arde para fazer, o que ele se inclina para fazer no reino de Deus e na obra de Deus, muito provavelmente está atrelado aos dons que ele te deu. Lembrando que a gente está falando de dons. Sim. Você pode pensar que alguém tem um, mas na verdade as pessoas normalmente têm mais do que um. Exatamente. Foi o que nós falamos. Sim. É porque acaba se caracterizando um. Sim. Entendeu? Ou acaba sendo mais, né? Isso, mais evidente ou mais necessário para aquilo que você está fazendo, entendeu? Verdade. A sua demanda naquele momento, entendeu? Por exemplo, muitas vezes teve uma época que eu trabalhei como capelão, visitando hospitais. Eu lembro de uma época que eu fiz um trabalho em Itu, no leprosário de Itu. Uhum. Né? Acho que hoje ele está desativado. E eu lembro que eu fui com o pessoal de uma igreja, a gente orava muito, né? E por pessoas enfermas. Sim. E eu tive muitos testemunhos de pessoas curadas, Sim. né? Curadas milagrosamente, até curadas instantaneamente. Ou seja, aquele momento foi manifesto um dom de cura, né? Naquele contexto de trabalho, a gente estava ali ministrando cura. Que não é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, na minha vida pastoral, onde eu estou ali com as pessoas, entendeu? Que é uma outra situação. Ali a cura que demanda é mais uma cura da alma mesmo, entendeu? Num processo de ensino, de cuidado, do dia a dia, né? Sim. Tanto que eu acho que uma das palavras que a gente pode pensar no ministério pastoral, por exemplo, é terapia. Ele é um ministério terapêutico. Sim.
Você caminha com alguém no processo de restauração, né? Uhum. Porque cura vem de Deus. O que a gente caminha para restauração. Para dar ali o caminho, né, pastor? Exato. A mentoria, ela ajuda a pessoa a ter uma direção, não é? Uma vez um pastor esteve aqui no podcast também, né? E ele trouxe uma frase muito interessante, né? Que a oração, ela te ajuda, né? Mas conversar com quem já passou pelo caminho te dá uma direção, né? Exatamente. Então, o caminho é esse, né? O caminho é esse. A gente sempre buscar quem passou pelo caminho para que a gente tenha também, né, uma direção, não é, pastor? Isso mesmo, verdade. E ainda falando sobre esse tema, sobre dons, uma pessoa ela pode pedir um dom para Deus ou ela já nasce com dom? Bom, aí a gente primeiro vamos fazer uma pequena distinção entre dom espiritual e habilidades naturais. Né? Legal. Porque geneticamente, eu estava até conversando com um grupo esse fim de semana sobre isso. No nosso código genético, no nosso DNA, nós recebemos e herdamos inúmeras informações, tanto das doenças que nós podemos desenvolver, como dos nossos potenciais, das nossas habilidades. Elas estão ali codificadas no nosso DNA. Uhum. Então, você vai ver que existem pessoas que naturalmente, por exemplo, ela tem um instinto de liderança. Naturalmente, lá na escola, criança, já é o chefe da turma ali. Já lidera todo mundo, entendeu? Você vai ver outro que ele tem uma habilidade muito grande para as artes, entendeu? Um ouvido musical, uma sensibilidade artística para pintar, para desenhar. Então, essas são habilidades naturais que elas podem ser aprendidas, né? Ou elas já estão, como a gente pode dizer, inatas, elas já estão presentes, né, no nosso código genético. Que legal. Os dons espirituais, pelo menos o que o Novo Testamento parece nos dizer, que os dons eles são dados a partir do momento que nós cremos em Cristo. Entendi. Entendeu? Quando você lê o capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 13... Logo depois o Paulo ele vai falar sobre sermos batizados em um corpo, que o Espírito nos batizou em um corpo, né? Nos formando uma comunidade. Ou seja, que o Espírito é o portador desses dons. Né? Sim. Então, e o Espírito é dado a quem? A todo aquele que crê em Cristo. Que crê em Cristo, é verdade. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo diz que quando nós cremos, quando nós recebemos o Evangelho da salvação, nós somos selados com o Espírito. Então, o Espírito ele nos concede essas habilidades. Né? Quando você olha, por exemplo, lá para 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel unge a Davi, algumas versões dizem que o Espírito se apossou de Davi, né? Se apoderou de Davi. Algumas outras versões dizem que o Espírito possuiu a Davi. Versões mais antigas dizem assim. Sim. Na verdade, a palavra ali, em hebraico, é netzhar. E netzhar significa conferir habilidades. Conferir habilidades, dar habilidades. Que legal. Entregar habilidades. Que legal. Tanto que você vai perceber o seguinte. O Davi, que aparece ali no capítulo 16, logo no início, é ungido por Samuel, é um menino esquecido na família de Jessé. Ele vem, e aí o óleo é derramado sobre ele. Passa-se alguns versículos, e na verdade passa-se algum tempo historicamente, cronologicamente falando. Verdade. E quando Saul, vem uma passagem logo em seguida, uma cena onde Saul está sendo atormentado por demônios, né? Está sendo atormentado ali, na verdade, por uma espécie de doença emocional muito parecida com uma esquizofrenia. Né? Os sintomas são muito parecidos. E aí alguém fala que existe um rapaz que ele tem uma habilidade muito grande com a harpa. E aí, ao falar de Davi, não fala só que ele tem uma habilidade muito grande com a harpa, fala que ele tem também muita força. Sim. Então, a força de Davi já era conhecida pelos súditos, pelos soldados de Saul. Interessante. Recomendo você aí na sua casa, depois leia com calma o capítulo 16 de 1 Samuel. Muito belo isso. Porque você percebe
que Davi é reconhecido pelas suas habilidades. Que legal. Mas essas habilidades, elas só afloram depois que a unção vem. Meu Deus. Então, isso também é uma prova, é uma ilustração de que o Espírito ele nos concede essas habilidades. Ele nos capacita para o serviço. Então a gente pode entender que os dons, eles são entregues por Deus através do Espírito Santo. É isso mesmo? Exatamente. Que legal. E isso já acontece a partir do momento que você se converte. Que É legal. que a gente não tem consciência, a gente está começando a nossa caminhada. Mas a conversão é um processo fantástico, porque você é perdoado por Deus, você é adotado na família de Deus. Quer dizer, inúmeras coisas acontecem ali. Sabe? É um misto de N bênçãos espirituais. É verdade. Entendeu? E aí, o que acontece? O Espírito ele te concede dons, mas a Bíblia também, o Novo Testamento também te recomenda você a buscar. Paulo Buscar diz, os dons. busque com zelo os melhores dons. E ainda ele dá uma dica, né? E principalmente que profetizeis, né? Que profetizem. E profecia ali, há uma discussão muito grande entre muitos estudiosos. Mas a maior parte dos comentaristas bíblicos afirmam que quando Paulo estava falando de profecia ali, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele estava falando de uma declaração, de uma pregação inspirada. Porque assim, cada manifestação de dom prega de um jeito. Um mestre, Sim. ele vai pregar fazendo o quê? Ele vai extrair a passagem, ele vai te ensinar. A pregação de um mestre, você sabe que você se sente um pouco dentro de uma sala de aula. Sim. Ela é uma pregação educacional, ela é muito didática. O mestre ele te leva a ver os pormenores da Escritura. Sim. Mas quando você olha, por exemplo, a pregação de alguém que tem um chamado profético, aquele cara, aquele homem ou aquela mulher, quando ele prega, parece que ele conhece você. Você pode nunca ter visto ele nunca ter te visto. Você pode ser dois estranhos. Mas quando ele começa a falar, parece que ele te desnuda. Meu Deus. Né? Não sei se você já teve essa sensação de Já. estar em algum lugar e ouvir uma pregação e o pregador, quanto ele falava, parecia que você sentou no colo de Deus ali e ele resolveu tratar e você fala, parece que só tem você ali. Tá só você, não existe mais nada, é você e Deus. Os profetas, eles têm Esse dom. essa capacidade de Sim. pregar de uma forma que desnuda o nosso coração. Que legal. Então, Paulo ele incentiva a busca desse dom exatamente, se você depois continua lendo 1 Coríntios 14, exatamente falando e ele compara isso com falar em línguas, né? Uhum. Ele fala, alguém que profetiza vai falar ao coração dos homens. Então, fica muito claro que o que ele está motivando a igreja ali a buscar é que eles consigam transmitir a mensagem de forma que alcance o coração das pessoas, de que elas legal. saibam, elas tenham uma convicção de que é Deus que está falando com elas. Que legal, pastor. Então isso eu devo buscar, você deve buscar, todos nós que servimos ao Senhor, somos motivados, incentivados a buscar. Que legal. E se Deus não entregar o dom, ele com certeza vai ter um motivo para isso, né? Porque eu falo assim, porque eu mesmo, o meu dom, né? Eu amo ministrar a palavra, né? Ensinar e escrever também, né? Escrever também. Eu tenho muita facilidade na escrita. Mas para louvar, não é comigo. Sim, Eu já busquei do Senhor, Sim. né? O dom do louvor para louvar. Até músico eu sou. Eu consigo tocar instrumentos, eu pego músicas de ouvidos tranquilos. Mas para louvar, Sim. não vai. E eu vou te falar uma coisa sobre Eu músicos. acredito que Deus tem um motivo para Sim. isso, não é? Eu conheci músicos profissionais Sim. que ainda são profissionais, que eles se converteram, eles já eram músicos profissionais. Mas eles não exercem o ministério de louvor na igreja deles. Olha só. Eles são músicos profissionais, trabalham em estúdio, fazem gravações para cantores aí, até conhecidos, mas eles não exercem esse ministério na igreja deles. Eles fazem outras coisas. Olha só. Outras coisas. Meu eles Deus. se veem ali, por exemplo, um é diácono, então ele se vê, ele tem um amor muito grande por servir as pessoas, por cuidar das necessidades físicas da igreja. Então você percebe que, às vezes, nem mesmo o fato de você ser um músico
ter uma habilidade profissional como músico te constitui exatamente um ministro de louvor. Que legal. Entendeu? E, lógico, quando não tem músicos lá, ele ajuda, mas assim, ele não tem no coração dele essa inclinação para isso. Ele tem para outras coisas. Por isso que eu te falei que essa inclinação do coração, o que arde no seu coração é muito importante. Que legal. Quando eu me converti, eu achei que eu ia tocar na igreja, porque eu estudava violão erudito, e eu amava tocar, tinha banda, eu tinha uma banda de rock, uma banda de garagem, eu amava tocar. E aí eu vi um músico tocando, né, na igreja e falei, eu acho que eu vou poder ajudar tocando, né? Uhum. Eu toco, então é isso que eu vou fazer. E eu lembro de um dia eu estar orando e o Senhor me dizer assim, eu quero que você pregue a palavra. Naquele momento, assim, eu já perdi todo o desejo, assim, por estar tocando ali, a minha inclinação, e aí tudo que eu fiz na minha vida foi voltado exatamente por pregar a palavra. Sim. Eu vim voltar a tocar depois de muitos anos. Entendi. Muitos anos, mas muitos. E por uma necessidade da comunidade, que eu estava plantando a igreja, não tinha música, então vou voltar a tocar para auxiliar, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, isso voltou depois de um tempo para compensar, para servir ali, entendeu? Entendi. Mas não é o que me move em si, entendeu? Embora eu amo música, eu amo estudar música, mas não me envolve como ministério, entendeu? Entendi. O senhor vê que Deus quer te usar em outras áreas também. Exato. Né? Glória a Deus por isso. Então é essa percepção, gente, que eu gostaria muito que vocês estivessem sensíveis a isso. Que vocês procurassem perceber isso na caminhada, na jornada de vocês, porque será um indicativo muito grande dos dons que você recebeu e do seu chamado. Glória a Deus por isso, é verdade. Ô pastor, e se Deus entrega o dom para uma pessoa e a pessoa usa o dom para as coisas mundanas, Deus irá cobrar dessa pessoa? Sim. Em Romanos capítulo 5, é 5 ou é 11? Agora eu não esqueci, não me vem à memória. Mas há uma frase do apóstolo Paulo que ele diz assim, é capítulo 11, agora eu lembrei. Ele diz assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o que Deus te deu, Ele te deu. O que você vai fazer dele é responsabilidade sua. Lembra da parábola dos talentos, onde o fazendeiro ele concedeu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento ao outro. Ele saiu em viagem, passado um ano, ele voltou e ele pediu o quê? Contas. Sim. Ele pediu contas. Verdade. O que você fez com aquilo que eu te dei? Onde você colocou o que eu te dei? Onde você investiu? Como você tratou aquilo que eu te dei? E aí o que tinha 5 havia multiplicado por mais 5, né? Então ele tinha 10. O que tinha 2 multiplicou e o que tinha 1 enterrou. O que tinha 1... ele dá uma desculpa, porque na verdade no texto aparece como uma desculpa, ele fala o que tinha medo de perder, tinha medo, ele preferiu guardar para não perder. Uhum. E na verdade, como é que o patrão tratou ele? Como um negligente. Ou seja, qual é a lição, qual é a moral daquela parábola? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Meu Deus. Porque um dia ele irá requerer de prestar nós. Conta. Exato. Teremos que prestar conta. Exatamente. Meu Deus do céu, é forte demais. O apóstolo Paulo ele fala disso na primeira carta aos Coríntios, ali por volta do capítulo 4, exatamente que vai ter um momento que Deus vai pôr à prova as nossas obras. Vai mandar fogo sobre elas e para provar se é de palha, se é de madeira ou se é de ouro. Então, quando ele está falando isso, ele está falando do nosso serviço a Deus. Glória a Deus. Por isso que no ministério, seja qual for o ministério que você exerça no reino de Deus e na igreja de Cristo, vai ter momentos de provação na sua vida, às vezes intensos, e é nesse momento de provação que você vai poder discernir também a qualidade do que você tem feito. A gente olha para as provações apenas com aquele olhar de desespero e pedindo para Deus tirar daquela situação. Uhum. Mas, na verdade, a provação, ela vem sobre a nossa vida para
pôr as coisas no lugar, Aham. para fazer com que a gente enxergue a realidade das coisas. Tem coisas que nós estamos construindo na nossa vida que aos olhos de Deus elas são infrutíferas. Na vida de todos nós, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, existem coisas que nós estamos dando atenção que não é o que Deus gostaria que nós dessemos atenção. Entendi. Quando ele mandar uma provação, essas coisas são as primeiras a serem destruídas. E aí o que a gente precisa fazer? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tirar o que era excesso da nossa vida. Agradecer a Deus por Ele mandar o fogo dele e aquilo que não era para ser nosso, de fato, foi desfeito. E a gente fica apenas com aquilo que é o que Ele nos deu para fazer. Aham. Entendeu? É verdade. Pastor, então se Deus ele irá cobrar os dons quando nós usamos para as coisas do mundo, então Deus não pode tirar o dom de uma pessoa, né? Ou ele pode tirar? Não. Nós podemos não usá-lo, Certo? negligenciá-lo, como Certo. fez o que recebeu um talento na parábola. Aham. Nós podemos usá-lo de forma errada, né? Servindo ao nosso ego, ao nosso orgulho. Certo. Por exemplo, quantas vezes eu conheci profetas que eram, de fato, extremamente usados por Deus no início da caminhada deles. E aí eu vou te falar de caras que se distanciaram de Deus sem sair da igreja, que continuam liderando, que continuam arrastando multidões, Sei como que é. continuam ali e as pessoas acreditando naquilo, né? Muitos homens, profetas mesmo, eu conheci na minha caminhada, nessas 2 décadas, que eles eram usados por Deus. E aí, o que aconteceu? O coração dele se encheu de orgulho, se encheu de vaidade, priorizou dinheiro, priorizou riquezas. E aí, o que ele fez? Ele começou a usar o dom dele para adquirir dinheiro com aquilo, para enriquecer Deus. com aquilo. O que começa a acontecer? Ele começa a sair de um discernimento espiritual, onde ele tinha uma afinidade espiritual para profetizar, e ele começa a fazer com a alma dele. Ele já não está tendo aquele insight do Espírito Santo. Ele está tendo um insight da alma dele, da mente dele. Entendi. Todos nós que tratamos com pessoas, a gente consegue perceber num rápido olhar se a pessoa está bem, se ela não está bem. Às vezes, na nossa comunidade ou no gabinete pastoral, quando eu estou atendendo pessoas, a maneira como a pessoa ela andou na minha direção, dá para perceber o que está acontecendo com ela. Você já tem os sinais ali, né? Já tem aquela linguagem corporal, já existe uma comunicação. Aham. Isso não é um discernimento espiritual, isso é uma questão psicológica. Se você treinar, se você estudar psicanálise, se você adquirir algumas ferramentas, você enxerga isso. Então tem muita gente dizendo e anunciando uma profecia e profetizando baseado em elementos puramente humanos. Então o que aconteceu? Ele não só negligenciou o dom, o chamado dele, como ele está usando aquilo de uma forma errada, de uma forma perigosa. Ele já se distanciou do Senhor, o seu coração já está distante de Deus, e ele está entrando naquela categoria que Jesus diz assim, que muitos vão pregar no nome de Jesus, curar em nome de Jesus, mas não serão reconhecidos como filhos de Deus. Meu Deus, isso é triste demais. Sim. E aí você pode ver que, nesse contexto, o cara começa a polarizar o dom dele. O dom dele se torna mais importante, por exemplo, o cara que só cura, ou que só profetiza, começa a polarizar. Então se torna a igreja da cura divina, se torna a igreja da profecia. E, na verdade, como eu disse, todo olhar unilateral é extremamente perigoso. Meu Deus, Entendeu? é forte. A Escritura diz que no corpo de Cristo há uma multiplicidade de dons. A sabedoria de Deus é multiforme. E Paulo diz em 1 Coríntios 12 que o corpo é formado por vários membros. Uhum. Entendeu? Então, lógico, existe algumas igrejas que elas vão se caracterizando. Porque, assim, nós estamos falando de dons até o presente momento na nossa individualidade. Aham. Mas a gente precisa entender que existem dons comunitários. Comunitários, verdade. Que existem algumas igrejas que elas vão se caracterizar num ministério específico.
Algumas igrejas você vai entrar, você vai perceber que você está como se estivesse numa sala de aula, uma igreja escola. Vai existir outras igrejas que elas são igrejas evangelísticas, que o modelo dela você vai ver que sempre está se falando sobre Jesus, assim, no sentido de levar pessoas a uma decisão por Cristo, entendeu? As pregações, elas vão muito para esse sentido. Existem outras igrejas que a pregação é aquela pregação mais voltada para a nossa pessoalidade, mais profética, mais tratando ali com as nossas necessidades pessoais, entendeu? Existem outras igrejas que a vertente dela, ela vai atrair pessoas que estão em processo de libertação, que estão em cadeias espirituais, e ela vai atuar muito, vai ficar muito expressivo, cura e libertação. Então, da mesma forma que nós temos dons individuais, as igrejas também têm dons coletivos. Sim. Elas se caracterizam coletivamente por uma vertente específica, entendeu? Que legal. E isso é bíblico, isso não tem nada. O problema é fazer disso, polarizar isso e dizer que só essa presta porque só essa faz isso, entendeu? Isso aí se torna um problema. Exato. Né? E aí entra em Efésios 4:4, somos um só corpo, temos um só espírito. E a mesma fé. Né? Exatamente. Pois é, meu pastor, nós estamos já chegando no final do nosso programa, mas nós vamos fechar com o quadro Eu Sou um Milagre. O senhor, pastor Jorge, pode dizer eu sou um milagre? Posso, em inúmeros aspectos da minha vida. Conta aí para nós. Olha, eu tenho inúmeros milagres. Eu vivo uma vida de milagres, mas eu gostaria, já que a gente está falando de dons, de manifestação de ação do Espírito, eu queria contar de um dia e de uma situação muito anormal se deu na vida do meu filho mais novo, né? Já fazem alguns anos isso, ele tinha por volta de... Hoje ele tem 20 anos, ele tinha, na época, uns 12, 13 anos. Uhum. A gente tinha saído, vindo aqui no centro de Morato, compramos um skate, eu comprei um skate para ele, e aí ele foi andar de skate, eu fui tomar banho, né, fui para casa, e aí passou 1h30, 2 horas, a minha esposa entrou gritando, falando, né, que um rapaz tinha trazido ele desmaiado e tinha colocado ele sobre a cama. Eu saí do banho correndo, fui olhar e assim, ele estava roxo, assim, sabe, gelado. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu com ele? Aí eu olhei de cima e embaixo, quando eu me apercebi, eu olhei, o braço dele tinha quebrado. Tinha virado um S, assim. Eu falei, Jesus. Quebrou o braço, é isso. E aí, naquela noite, o que aconteceu? Nós corremos, eu levei ele para Franco, tentei dar entrada direto no hospital ali que faz cirurgia, mas não é assim, tem que ser encaminhado, né? Sim, a triagem, né? Isso. E aí eu fui pro UPA de Franco e era de noite, né? Você só tem especialista no UPA de dia. Então, um clínico atendeu com a maior boa vontade, viu a lesão dele, só que não podia engessar, não tinha técnico de gesso, aquele horário não tinha mais nada, né? Então eu passei basicamente aquela madrugada com ele, com o braço quebrado, e ele segurando no braço. Meu Jesus. E assim, ele estava sentindo muita dor, aí tomou os remédios. Teve um momento assim que a gente estava muito cansado, e eles já tinham abrido, né, um cross ali para poder encaminhar. Só que aí eu levei ele para casa, fiquei umas horinhas com ele, depois voltei para o hospital, e em todo o tempo ele segurando o braço. Somente de madrugada que uma enfermeira teve a ideia de pôr uma tipóia e prender o braço dele, mas ele ficou mais de 6 horas segurando o braço. Meu Jesus. No outro dia, o médico chegou, o ortopedista, e aí eles foram fazer uma redução, né, tentar colocar o osso no lugar. E aí ele não sabia o que era, eu já conhecia, eu falei, meu Deus, ele vai gritar aqui. E ali eles deram uma anestesia e fizeram a redução. Ele gritou muito, né, aquele desespero. E por quê? Porque ele tinha tido uma lesão dupla. Ele quebrou tanto um lado como o outro, o úmero e o rádio. E normalmente as fraturas não são assim. Quando se bate, quebra só um lado ou o outro. Ele conseguiu, não sei como, quebrar os dois. Meu Senhor. A fratura foi muito grave. E ali ele ficou internado, ali no UPA, esperando uma vaga. E aí eu já falei, Senhor, eu talvez vou ficar dias aqui com ele, porque até conseguir uma vaga.
E eu lembro de ter feito essa oração e ele já naquele sofrimento. Isso era 10 horas da manhã. Quando foi 1 da tarde, a enfermeira veio dizendo que já tinha uma vaga. E aí a gente veio aqui para o Lacaz. Glória a Deus. E aí quando veio para o Lacaz, o médico olhou, o cirurgião olhou, e ele resolveu fazer uma segunda redução de novo. Puxar o braço dele. Olha só. Para colocar no lugar de novo. E assim, não é comum, não se faz duas, não tem como se fazer duas, mas ele achou que precisava, ele não estava contente como tinha sido colocado, ele resolveu. E aí ele foi sem anestesia. Então a dor foi avassaladora. Ele deu um grito que de fora do hospital, uma pessoa falou, o que aconteceu? Meu O grito Senhor. foi intenso. Colocou no lugar, e aí nós voltamos para casa, engessou, e ele teve um retorno em 15 dias, né? E eu voltei aqui na Santa Casa. O que aconteceu? Eu acredito, né? Na verdade foi isso. O braço estava muito inchado, tinha muito edema, porque ficou muitas horas sem um atendimento, sem poder ser atendido ali. Então o gesso foi ideal para aquele braço inchado, mas no decorrer dos dias ele desinchou e ficou folgado dentro do gesso. Jesus. O que aconteceu? Quando voltamos no médico, o médico falou, entortou de novo. Jesus. Meu Senhor. E aí ele mandou de novo para o Lacaz, para o cirurgião. E aí, ok, meu filho já estava no desespero, porque achou que iam mexer de novo, e na verdade agora era só uma cirurgia mesmo, não tinha mais o que fazer, só uma cirurgia. E eu lembro dele entrar chorando, desesperado. A gente foi de ambulância, né? Saímos da Santa Casa de ambulância pro Lacaz. Esperei cerca de 1h30, porque na verdade foi um encaixe, né? Então eu tive que esperar todo mundo. E aconteceu, Rafa, uma coisa absurda. Eu converso muito com meu amigo pastor Osnir, né? Porque ele sabe que eu sou um cara muito do intelecto, da razão. E é difícil aceitar uma coisa que quebre com a sua razão. E aquele dia a coisa foi absurda ao máximo. Eu estava ali sentado e eu ouvi a voz do Senhor. E assim, é inconfundível. Eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor disse para mim, não permita que ele seja operado. Olha só. E aí eu fiquei assim, sabe, estarrecido, porque era uma situação de cirurgia, eu não tinha o que fazer, eu estava dentro do hospital, eu já tinha vindo encaminhado, eu ia arrumar um problemão para mim ali se eu falasse qualquer coisa. E aí chegou a hora dele ser atendido, e a voz de novo, não permita que ele seja operado. Meu Deus do céu. E aí entramos, o doutor pediu para tirar mais uma radiografia, e ele viu que de fato tinha nesse processo, nesse meio tempo, folgou mesmo, né? Desinchou, folgou e saiu do lugar. E aí ele começou a marcar a cirurgia, e enquanto ele marcava a cirurgia, veio a terceira vez a voz de novo, assim, parecia que algo estava se arrebentando dentro de mim. Eu falei, doutor, eu não vou permitir que ele seja operado. Meu Senhor. Ele ficou bravo. Ele falou, não, você não está entendendo a gravidade do problema. Ele quebrou em 2 lugares, foi uma lesão muito grave. Ele vai fazer uma cirurgia, ele me explicou, a cirurgia é simples, a gente vai passar um fio e tudo mais, depois vai retirar, ele vai fazer fisioterapia, vai voltar os movimentos, a gente tem quase uma certeza muito grande da melhora. E aí eu falei que não ia. E aí ele começou a falar, se você tirar ele daqui, o braço vai ficar deformado para o resto da vida dele. Meu Senhor. Não vai conseguir voltar, você vai ser culpado. E aí ele apelou, ele falou, você vai ser o culpado, você vai olhar para isso, você vai saber que isso foi culpa sua, que você prejudicou a vida do seu filho. E aí eu falei, mas ele não vai operar. Aí ele me fez assinar o termo de responsabilidade, e aí eu voltei com ele para casa. Dentro do gesso, porque nem o gesso ele quis mexer, por outro. Daquele jeito, a gente voltou para casa. E aí, para explicar em casa para minha mãe, para minha esposa, foi difícil, foi um sofrimento. E aí o que aconteceu? Aí entra a questão da fé, né? Exato. E aí minha mãe olhou, minha mãe é uma mulher de muita fé, assim, ela tem um ministério de intercessão, de oração, e aí ela propôs a gente fazer uma campanha, a gente começar a orar incessantemente.
E nós começamos, né? Querendo ou não, mesmo eu tendo essa vertente intelectual, eu vim de uma linhagem pentecostal. Eu tenho raízes pentecostais, né? Então a gente começou a orar. Eu lembro que no penúltimo dia da campanha, quando nós oramos por ele, ele começou a ficar vermelho, quente. Daqui a pouco eu vi um estralo. Tec! Aquele estralo até ele arregalou o olho e nós também. Pronto. Ele se sentiu bem, ele não sabia explicar o que tinha acontecido. A gente ouviu um forte barulho. E aí passaram-se os dias, né? Eu não consegui voltar no médico, foi uma coisa absurda. Tentei levar em outro lugar para tirar o gesso. Ele falou, não, você vai ter que levar onde você... Colocou. E eu falei, pronto, agora como é que eu vou ser atendido lá depois de toda a situação? E eu falava, Senhor, olha a situação que o Senhor me colocou. Olha a situação que eu estou agora. O que eu vou fazer com ele, com esse gesso? Já tinha passado quase 60 dias, quase 2 meses com gesso, que não se pode ficar assim. Meu pai resolveu, ele pegou e tirou o gesso dele. Seu pai? Meu pai. Tirou ali com todo cuidado, abriu, cortou ali. Engraçado que ele usou até uma maquita, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que aventura. Que aventura. Quando ele tirou o braço estava super seco, né? Certo. Mas havia apenas uma pequena inclinação assim na mão dele. Nada mais que isso. Olha só. Aí, eu falei, agora você vai fazer natação, né? Vai fazer musculação. Foi o que ele fez. Passado alguns meses, nenhuma sequela. Glória a Deus. E ele toca. Para você ter ideia, ele tirou uma música Ninguém Explica Deus com a mão no gesso ainda. Olha só. No dia depois que teve aquele estalo, que foi a cura dele, né? Que o osso foi colocado no lugar milagrosamente. Ele começou a tocar na igreja, né? Ele canta e toca. Cantar esse hino. E, de fato, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Então, foi um testemunho muito marcante para mim, muito mais para ele, que passou por todo esse processo. E se você olhar para o braço dele, você nunca vai dizer que ele teve uma quebradura tão grave. Deus colocou todas as coisas no lugar. Glória a Deus. E manifestou uma Deus operação de cura, né? De cura divina. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Pastor Jorge, obrigado, meu pastor. Opa. Nós estamos chegando já no final do nosso programa. Sim. Eu quero agradecer demais ao Senhor pela sua presença, pelo seu carisma e estar conosco aqui. Amém. No nosso podcast. É um presente de Deus, né? Ter a sua presença. E vamos marcar depois o segundo, o terceiro, porque o tema dons espirituais, nós temos muito o que falar ainda, não é? Sim. E eu quero pedir agora que o senhor apresente o seu curso, não é? Claro. O seu curso que o senhor ministra, para que o pessoal que nos assiste, que nos ouve, possa conhecer também. Vai lá, fica à vontade. Para você que é aqui de Francisco Morato e região aqui, agora em abril a gente começa uma nova turma do TFM. O que é o TFM? É o Treinamento de Formação Ministerial. Durante um ano, nós oferecemos um treinamento ministerial para que você possa exercer o ministério com qualidade. Então, nós desenvolvemos algumas matérias específicas para que você possa ser um obreiro eficaz, como evangelismo, discipulado. Eu estava até conversando aqui com você sobre... A gente tem uma matéria chamada Resolução de Conflitos, onde a gente trabalha aspectos de lidar com problemas pessoais, de lidar com os problemas dos outros, de lidar com dificuldades no relacionamento na igreja, né, entre lideranças e liderados. Ou seja, é um treinamento que visa te preparar não só intelectualmente, como ali na prática, mas também te dar ferramentas psicológicas, ferramentas que vão te ajudar a você fazer a gestão das suas emoções, mas também ajudar outros a gerir as emoções e a trabalhar em conjunto da forma mais saudável possível. E eu tenho hoje eu estou lançando também um curso online para você que não é de Francisco Morato. O nosso curso é um curso falando sobre dons, se chama Descobrindo os Seus Dons, Dons e Ministérios, onde eu posso servir na igreja. É um curso voltado onde eu falo sobre todos os dons apresentados no Novo Testamento,
vou explicando um por um. É um curso apostilado, você vai assistir a videoaula, você vai baixar o material em PDF. No final do módulo, de todos os módulos, você vai ter um teste dos dons ali, onde eu vou te ensinar a fazer esse teste, porque esse é o resultado de grandes pesquisas feitas pelas igrejas no mundo inteiro, que descobriram que as igrejas que se tornam mais eficazes são igrejas onde os ministérios são orientados por dons, ou seja, a pessoa certa exercendo a função certa, sabe? Que legal. Então isso traz crescimento pessoal para a sua própria vida e crescimento na sua comunidade. E aí depois eu vou compartilhar o link com o Rafa e ele deixa o link com vocês, porque está pela plataforma da Hotmart. Boa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Okay. Os irmãos que nos ouvem pelo YouTube, só clicar aqui na descrição aqui embaixo para o link do curso do pastor Jorge Alves. Bem. E eu quero apresentar aqui para vocês, gente, também o meu presente, né? A apostila aqui, o curso Dons e Ministérios, tá aqui, ó, deixar mais perto, do pastor Jorge, não é? Ele me deu de presente aqui e eu quero apresentar para vocês, né? Que bom, pastor. Obrigado, viu, pastor? Amém. Obrigado pelo esse presente aqui. Vou estudar. Eu tenho certeza que será muito edificante para o meu ministério também. Amém. Pois é, pessoal, nós estamos chegando no final de mais um podcast e eu agradeço muito a você que ficou até o final, que nos ouviu, que nos assistiu e que compartilhou com outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe a sua vida.